Ora, muito boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer a presença às escolas que estão aqui, todas as entidades convidadas, e agradecer de um modo muito especial a presença aqui do António Mota, escritor mais conhecido e que penso que a cara é conhecida de todos e que vai ser o presidente do júri deste concurso e daí a razão de estar aqui presente. Todos estamos habituados a ouvir em muitos locais e em diversas circunstâncias esta verdade. A leitura e a escrita, aliadas ao suporte livro, são determinantes para o desenvolvimento do sujeito, de práticas culturais e desenvolvimento social. E hoje até vamos mais longe, pois com base em alguns dos últimos estudos do Eurostat e da União Europeia, temos a noção de que a cultura é um dos propulsores da economia. Desta forma, é importante abrir espaços a todas as manifestações culturais e envolver os meios artísticos, a sociedade, as instituições e, obviamente, o poder local, ao qual cabe a função de criar e estimular o desenvolvimento de condições favoráveis ao aparecimento e ao crescimento dos criadores. Neste contexto, esta União de Freguesias, desde a primeira hora, tem estado ao lado de atividades e iniciativas que promovam a cultura em diversas áreas. Mas hoje quero referir-me, de modo particular, a atividades que promovam e desenvolvam as capacidades e hábitos de leitura e de escrita, cuja importância é atualmente uma verdade absoluta. No entanto, a realidade do nosso país tem mostrado poucos hábitos de leitura e níveis muito elevados de iliteracia. Assim, num país como Portugal, marcado até aos nossos dias por estes problemas, a promoção destas atividades devem assumir uma atenção crescente por parte dos poderes políticos, dada a sua importância vital para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Neste sentido, as autarquias, câmaras e juntas, apesar dos constrangimentos orçamentais com que se debatem, têm sido e devem continuar a ser suportes ativos da vida cultural portuguesa. Todos sabemos da importância do livro e dos benefícios da leitura na formação da personalidade humana, bem como da necessidade de motivar os mais jovens para esta atividade que se considera, como nenhuma outra, fonte inesgotável de saber. E aqui temos de dar destaque à literatura juvenil e infantil, que desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da linguagem oral e, posteriormente, da escrita. Neste campo, começamos há 4 anos com a iniciativa Festa do Livro, uma iniciativa pioneira em Amarante, realizada no campo da feira e onde, numa área de cerca de 350 metros quadrados, durante 8 dias, são organizadas atividades que permitem aos alunos das nossas escolas e à população em geral ir ao encontro do livro, do autor, do ilustrador, da música, do teatro e possa adquirir livros a preços bastante mais acessíveis. No seguimento desta iniciativa, que começou trêmula, mas hoje se encontra enraizada, surgiu, na edição deste ano, em abril, a promessa da União de Freguesias criar um concurso de literatura infanto-juvenil. Pois chegou a hora de apresentar o primeiro concurso de literatura infanto-juvenil no Concelho de Amarante. Esta é mais uma iniciativa no âmbito cultural desta União de Freguesias. Cabe-me, por isso, enquanto Presidente de Junta, fazer a apresentação desse concurso e do regulamento. No entanto, deixem-me sublinhar que esta atenção especial à necessidade de promover a leitura e a escrita nas faixas etárias mais jovens move-se apenas e exclusivamente por critérios culturais, educacionais e humanos, que fazem com que o livro infantil e juvenil tenha um lugar privilegiado nas nossas escolas e na casa dos nossos alunos. Tal como referi na última Festa do Livro, um concurso desta natureza precisa, inevitavelmente, de um patrono, de uma inspiração, de uma referência que tinha de ser obrigatoriamente um amarantino. Assim, o nome escolhido foi
o do ilustre poeta, escritor, conferencista e professor, do qual não se tem falado muito, mas que merece reconhecimentos maiores que este. Mas este é um reconhecimento muito singelo que esta União de Freguesias lhe quer prestar. Referimos-nos, por isso, a Elídio Sardoeira. Vemos assim que o desafio é grande, não só pelo nome que lhe está associado, mas porque se trata de construir uma história, um conto, que vai ser editado em livro papel, e vai concorrer com o audiovisual, com as múltiplas formas de animação que a criança vê diariamente. A leitura de um livro implica esforço, muita atenção e grande capacidade de imaginação. É uma concorrência difícil e todos eles são meios importantes no desenvolvimento da criança. Mas isso obriga a que a história escrita tenha de ser capaz de se impor à vontade e ao gosto da criança. Este concurso, mais do que oferecer uma oportunidade a novos escritores, quer cumprir um importante papel na área da cultura. Quer proporcionar uma renovação no panorama literário e cultural nas escolas. Quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, agradecer à doutora Isabel Teixeira, ela não pôde estar presente, que é afilhada do Elídio Sardoeira, e pelo facto de nos ter autorizado a utilizar o nome dele neste concurso. E vamos então ao concurso. O homem, Elídio Sardoeira. Elídio Covelo Ribeiro Sardoeira, natural da freguesia de Canadelo, onde nasceu a 12 de novembro de 1915. Portanto, faz hoje precisamente 103 anos sobre o seu nascimento, e daí a razão da apresentação deste concurso, ou a data para a apresentação ter sido hoje, exatamente na comemoração do aniversário do seu nascimento. Faleceu em Vila Nova de Gaia a 28 de novembro de 1987. E falar de Elídio Sardoeira é, como imaginam, muito difícil, e eu não me sentia capaz disso. E então, a melhor forma de falarmos de Elídio Sardoeira é ler um artigo do Albano Martins, um elogio póstumo ao amigo Elídio Sardoeira, que foi editado em março de 1988. E diz Albano Martins: ele foi o professor, o homem, o cidadão, o conferencista, o poeta, o ensaísta, o autor de algumas histórias esquecidas para crianças. Ele foi também o animador de muitas horas em colóquios onde a pedagogia era rainha e senhora, por privilégio seu. A simplicidade e a afabilidade do trato, aliadas a uma discreta mas irresistível energia interior que dele irradiava como auréola, eram traços dominantes de uma personalidade e de um caráter a que, para esboçar o seu interior retrato, convém acrescentar a inteligência, a cultura e a sensibilidade. Atributos que raramente concorrem numa só pessoa, mas nele se harmonizavam e ajudavam a definir sem esforço a compleição e o perfil de um homem de invulgar estatura moral e intelectual. De mestre do pedagogo, dirão melhor os que direta e privilegiadamente receberam as suas lições, num tempo em que o magistério era um risco e a escola um lugar de obsoletos catecismos e rançosas receitas para uso de fastios gerais. A alguns alunos seus ouvimos nós falar com profunda admiração e respeito do professor, da sua competência humana, científica e pedagógica, que ele era, no plano das relações e ao nível mais alto, um manual de pedagogia viva, um mestre na plena acessão da palavra. O homem, esse, confundia-se com o cidadão. O seu espírito humanista, nunca desmentido, sempre o manteve ao lado da liberdade contra a opressão. Em todas as manifestações, por esta assumidas, no dia a dia, entorpecido e cinzento, que por várias décadas lhe coube, e nos coube, a muitos de nós, como herança. Entrou na política guiado por esse espírito, preocupado com a defesa dos princípios e dos valores em que sempre acreditou, ainda quando a intranquilidade e as conveniências aconselhavam a descrença, a renúncia, a cedência, o recuo para posições estratégicas. Exemplo vivo de coerência
Aí também. E esta é a apresentação do Elides Sardoeira, feita por Albano Martins. Como óbvio, este prémio de literatura infantil-juvenil, nós no final vamos dar o regulamento. Aqui, neste que eu vou apresentar, não está o regulamento na íntegra, porque há coisas que não interessam estar aqui a dizer onde é a direção, onde vem os envelopes, não sei o quê. Portanto, eu só enviei aqui apenas o principal e depois será entregue, então, o regulamento no final. Pretende-se, portanto, depois divulgar a criação literária e homenagear o escritor, o poeta, professor e cidadão interventivo Amarantino Elides Sardoeira. Este prémio distingue um autor cujo trabalho seja inédito, nunca tinha sido objeto de publicação, escrito em língua portuguesa e de autoria única. A temática dos textos ficará ao critério dos participantes na modalidade de conto. Portanto, aqui começamos já a colocar as balizas necessárias. Este concurso prevê 2 escalões de participação. O primeiro escalão A para autores com idade igual ou superior a 18 anos, sem limites. Isto com o objetivo exatamente de dar dimensão ao concurso. Pode concorrer a nível nacional e internacional, quem quiser, com o objetivo exatamente de dar dimensão ao concurso. E no escalão B, para autores e estudantes, a frequentar o ensino secundário nas escolas do concelho de Amarante. Só. Com idade igual ou superior a 15 anos e até aos 18. O objetivo é exatamente chamar para as escolas de Amarante a vontade de ler, a vontade de escrever, termos a certeza que este prémio de um amarantino fica numa escola primária. E também dar este sinal, que eu acho que é importante. Cada concorrente deve apenas apresentar um texto da sua autoria, no género literário, o concurso, como já dissemos, conta. Os textos candidatos a este concurso devem ser assinados, como é normal em todos, sob pseudónimo, desconhecido, cujo candidato utilize pela primeira vez. No envelope da candidatura, todos os concorrentes devem anexar uma declaração assinada com a menção de que a obra apresentada a concurso é original e inédita e nunca foi apresentada a outro concurso e não infringe quaisquer direitos de autores, direitos conexos ou direitos de propriedade industrial de terceiros. Isto também é normal em qualquer concurso de literatura. Neste caso, para o escalão B, que é importante, no caso do concorrente, do autor concorrente ter menos de 18 anos, deve juntar uma declaração assinada por encarregado de educação do candidato, autorizando a apresentação da candidatura a participar, o seu educando a participar neste concurso. Os textos apresentados para serem admitidos ao concurso terão de obedecer aos seguintes critérios e condições. Isto só. Portanto, escalão A, o texto deve conter um máximo de 15 páginas e, no escalão B, para os estudantes, um máximo de 5 páginas. Nas duas situações, as páginas devem ter o formato A4, impressas em caracteres de tamanho 12, tipo Times New Roman, com espaço entre linha e meia, e nas margens, cabeçalho e rodapé, 2,5 cm, que é para igualdade, não haver qualquer dúvidas. O anonimato dos concorrentes é mantido nas seguintes condições. O envelope fechado contém a identificação do autor da obra premiada, apenas pode ser aberto pelo júri em reunião e com a presença de um elemento do secretariado do concurso. Os exemplares de envelopes fechados que não tenham sido reclamados até ao final do período referido, no ponto anterior, refere-se ao regulamento, serão destruídos. Entrega das candidaturas. As candidaturas deste concurso devem ser entregues pessoalmente no edifício da sede da União de Freguesia, durante o horário de abertura ao público, ou enviadas pelo correio registado com aviso de recepção. Sempre com indicação no exterior do pseudónimo do escalão que concorre ao prémio da literatura infantil-juvenil Elides Sardoeira 2019, que é a primeira edição. Esperamos que em 2020 seja a segunda. Pelo menos tudo faremos para isso. Os trabalhos, que isto é importante, devem ser enviados até 15 de março de 2019. Qual é o objetivo? É que até 15 de março sejam recebidos todos os trabalhos concorrentes, para depois o júri reunir, analisar os trabalhos, e na abertura da festa do livro, que ocorre sempre a 23 de abril, que é o dia do livro do autor,
seja anunciado o vencedor. E depois se proceda à edição da obra até setembro, de modo que no início do ano letivo de 2019-2020 já esteja a obra pronta para visitar as bibliotecas escolares, nas prateleiras. Isto neste ano, que é a primeira edição. E, portanto, não dá prazo para o timing ser de outra forma. Aquilo que a Junta se propõe trabalhar é para que a segunda edição, que agora já dá mais tempo, e também já temos a experiência da ETA, ocorra de forma diferente. Que no dia 23 de abril, ao abrir a festa do livro seguinte, seja anunciado o vencedor e esteja pronto o livro. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós queremos trabalhar. Este ano, logicamente, não é possível, e, portanto, faremos isto assim, aqui com este guiado. Natureza do prémio. Portanto, no âmbito da primeira edição do prémio será atribuído ao autor dos textos premiados em cada um dos escolhas o seguinte prémio. Escalão A, 25% do valor da obra. A ilustração e a publicação da responsabilidade, logicamente, da União de Freguesias e, lógico, para isso, este prémio inclui os direitos do autor. Escalão B, 10% da obra publicada, e também assumimos a ilustração e a publicação da obra. Penso que aqui, mesmo para as escolas, como para dizer, tanto para os alunos, como incentivo, e para a própria escola também uma forma de divulgação. A União de Freguesias, portanto, fica nesta circunstância, detentora dos textos premiados, concedendo-lhe o respectivo autor os direitos de publicação e divulgação dos livros. Portanto, a obra vencedora, tanto do escalão A como do escalão B, será editada numa edição da União de Freguesias e o autor terá o respectivo prémio, o qual inclui os direitos do autor para que nós possamos fazer a publicação. E este é, de forma geral, as condições em que este prémio vai decorrer. Penso que tem todas as condições para poder ser um êxito, uma forma de incentivar os nossos alunos nas escolas a ler, a trabalhar, a escrever e levar o nome do Elidio Cerveira mais longe. O júri em si é, sem dúvida nenhuma, um júri cuja competência e conhecimento é inquestionável. A começar pelo presidente do júri, mas também os outros 8 elementos são, um deles é professora no Instituto Politécnico e a senhora é professora na Universidade. Portanto, todos eles pessoas de renome, mais conhecidos, que oferecem e escritores também, que oferecem todas as condições para garantir uma boa seleção e uma boa análise dos textos. Não sei qualquer dúvida, estamos disponíveis para esclarecer. Eu pedia o favor ao Sr. Presidente de Júri, António Mota, também enquanto Presidente de Júri, enquanto autor, escritor, mais conhecido, que dirigisse algumas palavras. Então, boa noite. Eu fiquei surpreso quando fui convidado para entrar nestas andanças. Ajudei e tenho seguido o próprio regulamento. O que interessa aqui, na minha opinião, é que é um contrassenso, mas é assim, todos nós gostamos de histórias, todos nós gostamos que nos contem histórias. Mas há uma altura da nossa vida, quando nós começamos a despertar mais para o mundo, dos 13, 14 anos, todos nós temos vontade de contar histórias. Daí nascem os diários, nascem a forma de querer contar. Normalmente conta-se em poesia, em poemas. Normalmente entra-se por esse lado. Neste caso, cortámos-lhe as asas dos poemas e ficaram os contos. A idade, os 15 anos, acho que é uma idade ótima, muito importante, porque é esse contrassenso que eu estava a dizer. Dizemos que não leem, mas gostam de escrever. E os que gostam de escrever quilómetros de palavras. Daí ter havido estas balizas, não nos deixar escrever muito. Nos adultos também acontece a mesma coisa. Os que gostam muito de escrever, escrevem. Isto é um conto, não é um romance.
Então são 15 páginas que chega e sobra para contar uma história. E no fundo o que se quer é que se conte uma história. O que é importante também, quanto a mim, em relação a este trabalho, é que o júri, e ponha-me de lado a mim, o júri é feito por pessoas, estudiosos de literatura infantil-juvenil, muito rodados nisso, e portanto há uma garantia de que as pessoas que vão ler os trabalhos vão escolher se o melhor trabalho que aparecer. E pronto, o que interessa agora é que apareçam muitos trabalhos e que este não seja só um fogo de vista, não um fogo fato, e que seja o primeiro, como disse o Presidente, que seja a primeira edição e para o ano que haja a segunda, a terceira, que também por repetir as coisas, por ter um certo ciclo, que acho que isso é que faz as pessoas acreditarem e as pessoas ir-se habituando. Porque coisas assim, só, tipo, girando-la, também não interessa muito. E eu gostei muito do que disse, dizer que se calhar para o ano poderá continuar. E eu já passei por isso, uma pessoa com 15 anos, ter um livro com o seu nome, há coisa mais bonita? Não há. E é isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Pronto, então a nossa proposta, a nossa apresentação para este concurso. Penso, como disse, que tem todas as condições para que possa avançar de forma segura, logicamente. É uma maneira de nós, muito rica, de nós homenagearmos mais um escritor, mais um poeta, mais um professor de Amarante, que tem andado efetivamente um bocadinho esquecido e que merece honras muito maiores do que esta. Esta é apenas uma homenagem muito singela que a União de Freguesias pretende prestar. Logicamente quero agradecer não só a vossa presença, mas também agradecer de modo muito pessoal na organização de todo este concurso e, sobretudo, na elaboração do regulamento, não só a grande colaboração do António Mota, que foi espetacular, foi imprescindível na organização disto tudo, mas também da doutora Maria José, que de forma particular reuniu comigo e nos ajudou a elaborar este tipo de regulamento. E, efetivamente, é aquilo que nós desejamos e queremos, é isso, é que promover o nome de amarantinos, promover Amarante, promover a cultura, promover a leitura, a escrita, que, sem dúvida nenhuma, hoje é o grande fundamento da sociedade e de toda a evolução da sociedade e do indivíduo. E era isso que eu tinha para dizer, fundamentalmente. Qualquer dúvida sobre o concurso, estamos disponíveis para esclarecer.